O programa Cidade Aberta, edição de hoje, começa a partir de agora aqui pela TV Cidade Farroupilha. Nos encontramos para mais um bate-papo e para falarmos sobre questões do momento. O Cidade Aberta tem um apoio cultural do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. Estamos no ar pelo canal 14 da NET, na região cobertura da NET em Farroupilha, ainda disponíveis também pelo aplicativo TV Cidade Farroupilha e também pelas redes sociais que levam os nossos conteúdos. O que é daqui, você vê por aqui. O programa Cidade Aberta de hoje recebe aqui nos estúdios da nossa TV Cidade Farroupilha o diretor de uma empresa financeira, o Clarimundo Grandman, é nosso convidado para o bate-papo. Nós vamos falar muito sobre economia, enfim, o momento em que o país atravessa. Claro, não é um momento favorável, nós temos visto a economia aos poucos se recuperando, como é o caso de Caxias do Sul, que no período de janeiro a agosto deste ano, nós tivemos o município de Caxias do Sul, no segmento da indústria, é o município brasileiro que mais gerou empregos, que mais contratou, puxado sobretudo pela indústria automotiva pesada. Pelo menos uma boa notícia, mas muitos setores da economia ainda estão com muitas dificuldades. A gente sabe também que o poder de endividamento do cidadão, ele continua bastante elevado, e se o cidadão não tem recursos financeiros, não tem dinheiro, ele também vai conter bastante as suas compras, o seu consumo. Vamos falar de economia com a presença aqui nos estúdios do Clarimundo Grandman. Clarimundo, te agradeço por estar com a gente, bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Tudo tranquilo? Bom, qual é o panorama, você que já foi bancário por muitos anos também e agora dirige uma empresa que atua na área financeira? O momento econômico é um momento delicado, é um momento de muita dificuldade? Eu diria assim, de econômica financeira, eu diria que o setor que a gente está atuando é na área mais de cobrança em si, do que financeira mesmo. E a cobrança tem estado difícil, né? E a dificuldade que a gente tem encontrado é justamente a pendência financeira de muitos setores. Isso preocupa. Mas o que preocupa também, isso aí, o que dá para fazer um levantamento básico, que isso vem de uma ocorrência, de uma situação que o país vem enfrentando no momento e há muitos anos já. E eu vejo que temos um momento histórico para acontecer nos próximos dias, que é a próxima eleição, e tudo vai depender do que será o futuro governante nosso deverá estipular na área econômica do país. Aí que eu vejo que, que o setor financeiro, hoje, eu diria assim, ele está do setor privado e da própria população, eu diria que ele está muito abalado. Muito abalado. Sim. Bom, o que foi que aconteceu nos últimos anos que acabou afetando a economia em cheio? A questão política refletiu na economia? Com certeza. Eu sempre defendo assim, a centralização do poder econômico no governo, eu diria que é um dos principais fatores. Ele tira o dinheiro de circulação, o setor privado, ele com alta carga de impostos, ele acaba não empregando muita gente, ele faz contenção de despesa, emprega pouca população, e o desemprego faz com que o dinheiro não circula na economia. Lamentavelmente, né? Lamentavelmente, eu diria uma descentralização do poder econômico, porque o Estado, ou seja, a União, o governo administra mal os impostos que cobra. E com isso tira o dinheiro de circulação, distribui ou emprega, paga alto preço para o funcionário
e gasta muito mal o dinheiro. Isso aí que faz esvaziar o dinheiro da população. Ou seja, acaba ficando o comércio muito afetado. Afetado. Muito. Todos os setores. Eu sempre defendi que a descentralização do poder público, econômico, financeiro do país tinha que começar essa arrecadação via município, Estado e União. A União tinha que ser um controlador, um fiscalizador da economia, e não um arrecadador e gastar mal o dinheiro. Certo. Bom, houve uma época em que o governo também concedeu muitas facilidades na busca do crédito, ou seja, contratava-se financiamento, programas específicos também para a própria construção, moradia, habitação, houve isenções também na chamada linha branca, outras linhas de consumo. O que se deu de crédito naquela época acabou até certo ponto deseducando as pessoas, Clarimundo? Com certeza, eu viria assim, se ele tem eu que trabalhei bastante quando do Banrisul. Na esfera bancária. E quando começou eu não lembro bem o ano, mas faz anos já, e quando iniciou aquela tomada de empréstimo, aquela facilidade de empréstimos para o funcionalismo público, o funcionalismo das empresas privadas também, através de um empréstimo consignado, a facilidade de adquirir um bem através de um financiamento, isso aí foi cada vez mais comprometendo a receita da população. Eu até, na época, quando havia uma reunião de diretoria, até eu levantei uma questão, digo, não será um problema para amanhã depois o endividamento no futuro dessa população? Aí até foi a resposta que eu recebi: não, mas é que nos Estados Unidos, para ter uma comparação, lá as pessoas o endividamento da população é bem mais alta, ou seja, quase 3 vezes mais que no Brasil. Tá? Mas é que eu acho que a consciência, o grau de instrução, também não dizendo que não é bom do Brasil, mas o pessoal lá, o imposto é mais barato. Uhum. E aí, com que o pessoal mais consciente no que gastar, o pessoal vive mais. Agora, aqui há muita alternância ou seja, de governo, e assim a pessoa não tem esse hábito de economizar. Sim. E aí acaba acontecendo esse endividamento que eu acho bastante prejudicial para a população, ou seja, para o pai, para a mãe de família, que quando precisa do recurso, ou seja, a saúde, tem a saúde gratuita, mas muitos não têm acesso à saúde gratuita. Muitos não têm a educação gratuita. A lei aí também tem esse custo para suportar. E aí, digamos, um financiamento, uma receita, um salário comprometido em 30% ou 40% em empréstimo, e mais saúde, mais educação, aí a coisa fica mais complicada. Com certeza. Até porque a pessoa, o cidadão que entra no endividamento, depois para sair dele é bastante complicado, né? Porque quando você toma um crédito, um empréstimo bancário, se você não tiver gestão, se você não controlar, não policiar o que você vai fazer, a tendência é que gasta aquilo e você vai ter que pagar, depois já está faltando, cria-se uma bola de neve, né? Exatamente. O empréstimo bancário é bom para quem sabe trabalhar com ele. Empréstimo bancário, ou seja, assim, eu sempre digo assim, se tu investir aquele valor de empréstimo para gerar receita é uma coisa, agora se não é mais complicado. Eu diria assim, assim eu digo, falando em família, quando se trata também de governo, eu acho que a baixa, ou seja, a diminuição do imposto para que o setor privado poderia
empregar mais pessoas, eu diria que é uma boa saída para o futuro governante. Ou seja, o país pode ter mais recursos para infraestrutura, a empresa, o setor privado pode empregar mais, as pessoas vão poder consumir mais, e aí que eu vejo uma saída, eu acho que é um desafio para os futuros governantes. A minha opinião. Então, eu acho que isso aí é uma coisa que, como eu falei no Seria uma início, desoneração, por exemplo, da folha de pagamento? A desoneração da folha de pagamento. Imagina uma carga tributária de 40% em cima de um faturamento, por exemplo, não tem como dar certo. E mais o grande perigo graças a Deus houve uma mudança na área de trabalhista, que a reforma trabalhista já deu alguma nova visão, uma melhora, digamos assim, mas eu acho que tem que trabalhar em cima de baixar o imposto para poder as empresas poder sobreviver e poder empregar mais gente. Vão dizer, mas e o setor público, a folha de pagamento, como é que vai fazer, como vai baixar a arrecadação? Mas se ele tiver empregado no setor público, no setor privado, que vai ter menos carga tributária, ele não vai ficar sem emprego. E eu acredito que o setor privado, ele sabe como fazer isso, ele sabe administrar, e eu vejo que é uma grande saída para o país. Bom, nós vamos ao nosso espaço de apoiadores, a gente volta em seguida conversando mais com o Clarimundo Grandman, diretor de financeira, que está com a gente aqui nos estúdios da TV Cidade, falando mais então sobre a questão da economia por enquanto. E olha, para termos uma reação na economia vai levar um tempo. É aquele prognóstico mais otimista que eu faço. O ano de 2018 era isso na economia, não espere melhoras, independente do resultado da eleição. Depois, a partir de janeiro, vai tomar posse um novo governo. Se esse novo governo for muito ágil, poderemos começar a ter algum resultado a partir de março ou abril, ou seja, mais 6 meses, no mínimo, sendo muito, muito otimista, vamos continuar com dificuldades na nossa economia. A gente volta em seguida falando sobre a temática aqui no programa Cidade Aberta. Hard Rock Café Gramado, planejado exclusivamente para você. O mais importante empreendimento turístico do estado está em Gramado, com várias atrações, loja de souvenir, pub, restaurante temático, centro de eventos, cozinha internacional e a mais importante memorabilia do mundo. Hard Rock Café Gramado, a marca que vai mudar o turismo brasileiro. Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados. Inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. WhatsApp 054 99990 0073. Consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin atende em todas as áreas da odontologia.
na restauração da estética dentária, aparelhos ortodônticos, tratamentos gengivais, nas próteses em geral, implantes, nas cirurgias corretivas, clareamentos, limpeza da placa bacteriana. Experiência de 30 anos, onde atua juntamente com uma equipe de profissionais de alta capacitação, experiência e competência em todos os trabalhos. Agende sua consulta periodicamente e mantenha seus dentes fortes, saudáveis e seu sorriso bonito. Atendimento personalizado é no consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin, Rua Pinheiro Machado, 195, sala 304, fone 3261-3331. Bob's Bento Gonçalves, um empreendimento do Grupo Feltrin. O programa Cidade Aberta já está de volta aqui pela TV Cidade Farroupilha, canal 14, o canal digital da NET, é a nossa TV. O que é daqui, você vê por aqui. Estamos de volta com o apoio do Bob's Iguatemi Caxias. Deu aquela vontade, aquela necessidade de um lanche? Vá ali no Bob's Iguatemi Caxias, na praça de alimentação, no Shopping Center Iguatemi. É mais um empreendimento do Grupo Feltrin. O programa Cidade Aberta de hoje, com a presença aqui nos estúdios do diretor de uma financeira, o Clarimundo Grindman, é nosso convidado. Estamos falando mais sobre a economia. Você falava, Clarimundo, anteriormente sobre os tributos, a carga tributária que o Brasil tem é uma das maiores do mundo, ou seja, nós cidadãos brasileiros pagamos impostos e não temos o retorno do que nós deveríamos ter no que compete ao poder público, à instituição, ao governo federal. Tu defendes uma reforma tributária? O Brasil teria que reorganizar a questão tributária novamente? Eu diria que sim. Até não digo só baixar, mas eu conversava agora há poucos dias com um amigo que esteve na Alemanha, e aí a gente fez um comparativo. Ele falou sobre a arrecadação de imposto lá, que o imposto lá é alto também. Uhum. Só que ele diz assim, lá tem tudo de graça. Não digo tudo, mas é praticamente tudo. Segurança. O que é do governo funciona. O que é do governo funciona, que não precisa se preocupar. Não tem com o que criticar. E eu diria assim, a arrecadação, a alta carga tributária do imposto brasileiro, ele daria para fazer. Só que hoje em dia a contratação de funcionários públicos, ou seja, do governo, a maioria é sem a preparação para a função que está sendo contratada, ou seja, padrinhamento político. Uhum. E aí, em vez de contratar profissionais que estão na área, ou seja, na área tanto na financeira, tanto em qualquer setor, eu diria, não existe quando há concurso público, que a gente vê falar toda hora, houve problema na contratação, houve alguma coisa que foi contratado, que houve suspeita de a licitação errada, fraude na contratação de pessoas, benefício e isso aí que não pode acontecer. Se for contratado pessoal qualificado para esses setores, principalmente de primeira necessidade,
ele com certeza poderia funcionar melhor. E aí, para dar emprego. Eu não vou citar, polemizar as situações que a gente enfrentou recentemente, mas que a gente detecta muito em todas as áreas que a gente procura se informar, que tem esse problema. Então eu acho que está na hora de realmente contratar profissionais, tanto na área do setor privado como na área pública também. Tem que profissionalizar. Profissionalizar a gestão. E o exemplo tanto precisa... no Estado, município, União, eu vejo essa é uma saída boa, porque as pessoas vão procurar se qualificar. Isso. E na verdade, você defende também uma redução do tamanho do próprio Estado, né? Hoje, da máquina pública, vamos dizer assim, na máquina pública municipal, estadual e, sobretudo, federal. A estrutura é muito grande. Vide o caso, nós estamos com muitos municípios em dificuldades financeiras. O Estado, o governador do Estado disse que o Rio Grande do Sul vai fechar o ano de 2018 com um déficit, uma falta de dinheiro de 8 bilhões de reais. Poderia ter sido mais. A projeção era de até 25 milhões. O governo federal vai fechar o ano com mais de 170 bilhões de déficit. Não dá para aceitar isso, né, Clédio? Pois é. Isso aí, alguém vai pagar. Isso aí dá alguém, do bolso de alguém ou do trabalho de alguém vai sair. Vai sair o valor. Isso vai sair. E isso aí vai ser há muitos meses, muitos anos, nós vamos estar com esse peso nos ombros. E aí como é que faz para ajustar essas contas? É cada vez gradativo e não é de um ano para o outro. O rombo foi criado e o que eu vejo hoje em dia é doído chegar a dizer que tem que privatizar, tem que vender, é uma coisa que é do governo, mas se é para dar prejuízo, cada vez vai aumentando mais o prejuízo, e o rombo vai aumentando, cada vez maior. Eu digo, então estanca o quanto antes, que ao menos não vai aumentar o buraco. Claro. Que a gente sabe que uma vez no prejuízo, para sair do prejuízo, tem que ter muita gestão, muita dinâmica, senão acaba não saindo também. Preocupa muito, na tua visão também, pela tua experiência, o fato de que ainda muitas pessoas, o cidadão está endividado, ou seja, me parece que o problema é até dobrado. O cidadão está endividado e ao mesmo tempo ainda temos muitos desempregados. Então, quem tem algum desempregado na família, tem uma família que tem desempregado, vai ter que mudar os seus hábitos de consumo, porque a renda também diminuiu. Então, até que não se restabelecer os empregos e até que não houver esse pagamento do endividamento, a situação ela tem muita dificuldade para sair do lugar, né? Com certeza. Até as pessoas, por exemplo, pessoa física que paga imposto de renda, faz por volta de 10 anos que não é atualizado a tabela do imposto de renda. Aí, imagina, aí que entra o que nós falamos anteriormente, sobre o endividamento da pessoa. Imagina, tu ganha tal salário, mesmo que tu tenha aumento, que na verdade o aumento não existe, é correção de valores, baseado na inflação. Aquilo se corrige. Tá? Aí tu acaba aumentando o valor da receita. Uma compensação, o imposto cada vez vai incidir mais. Quando no momento que não é atualizado também a tabela de desconto do imposto de renda, cada ano vai pagar mais imposto. Aí que eu digo, e o governo volta a dizer que gasta mal esse dinheiro. Esse dinheiro não volta mais para o contribuinte, ou seja, vai para a esfera ou seja, para funcionário que ele emprega mal, ou para os políticos, que não é novidade nós comentar esse assunto aqui, desvio em obras, desvio em tudo que é serviços prestados através dos poderes públicos,
E aí vai o dinheiro de quem trabalha, na verdade, a arrecadação que faz vai para o ralo. Eu diria um exemplo, que tu começa a encher uma garrafa de água e deixa ela furada embaixo. Ela nunca enche. Nunca enche. Nunca Cada enche. vez vai esvaziar. E isso é complicado. Então eu vejo que uma seriedade nos próximos governantes é uma grande missão que nós podemos... o que nós, população, temos que fazer, que não somos políticos, cobrar dos nossos governantes e não se omitir no voto do dia 7 de outubro. Vamos votar sim. Eu gostei muito de uma propaganda de um determinado produto, que se nós se omitir do voto, nós estamos concordando com que as pessoas, o que elas fizerem está bem feito. Nós não podemos reclamar. Qual é a moral depois para cobrar, para reclamar? Nenhuma. Eu me omiti. Você não participou, você se isentou, se omitiu, me isentei, estou concordando com tudo que está acontecendo. Então, eu vejo que é muito importante. Faça uma autoanálise, vê quem é que é o melhor candidato, vê a pessoa que tu tem condições de chegar lá e dizer, olha, eu votei em ti, eu acho que você está fazendo uma forma errada. Assim que ele vem pedir seu voto, eu acho que a gente tem direito, dever de cidadão de cobrar esse voto empregado no tal candidato. Com certeza. Bom, já aproveitando para fechar o programa também, Clarimundo, nós estamos às vésperas, estamos aí na eleição 2018, primeiro turno, enfim, você defende, e esta tua tese, ela é defendida por nós aqui na TV Cidade também, nós precisamos nos posicionar frente ao processo eleitoral. Mas todos os candidatos, nenhum presta, não são bons. Escolha, o que eu costumo dizer, escolha o menos ruim, então, se for o caso, se você pensa por esse lado também. Mas não fique fora da eleição, não anule o voto, não deixe de votar, não vote em branco. Tome posicionamento, porque depois você terá todo o direito de fazer as cobranças se for necessário. Então, como disse o Clarimundo, não se omita. Na tua visão, Clarimundo, o próximo presidente do Brasil, ele terá uma tarefa muito árdua pela frente. Me parece que é fogo para tudo que é lado. Onde o próximo presidente teria que começar a trabalhar para recolocar o Brasil nos seus trilhos. Eu diria assim, a primeira coisa, se eu fosse presidente, o ministério ia reduzir muito. Redução ministerial. Redução ministerial em primeiro lugar. Baixar, com isso aqui, poderia já baixar um pouco de imposto. Eu defendo muito. A máquina, enxugar a máquina administrativa, para sobrar dinheiro para infraestrutura, porque eu vejo assim que tudo, tanto a área de saúde, educação, transporte, as ruas, as estradas hoje estão todas esgualepadas, como diz assim o linguajar. E quanto tempo não se faz? As estradas que eu vejo hoje, que eu tenho 61 anos, eu vejo há 40, 50 anos atrás, são as mesmas estradas, foram construídas, são as mesmas, ou seja, só reforma. Imagina se o Brasil hoje tinha que construir uma nova estrada de sul a norte do país. Eu não viria como é que o endividamento que o país tem hoje, falta de recurso para tudo, para saúde, educação, e assim por diante. Segurança, e da onde queria tirar o dinheiro, tá? Eu vejo também, tem que também trabalhar forte em segurança, e eu viria que é uma das principais saídas, ou seja, terminar ou reduzir os ministérios, atacar forte na segurança e na educação, e mexer um pouco nessa infraestrutura do país. Isso viria fundamental, essa situação toda. Em outras palavras, o governo tem que cortar gastos. Gastos. Eu viria assim um ministério, não tenho ideia de quanto é que gasta um ministério, mas eu posso mais ou menos ter
O que se gasta num ministério para manter toda... Eu me lembro quando o atual presidente assumiu, depois do impeachment, aí teve que demitir, saiu lá o número, não sei quantos mil funcionários, e repõe outros. Será que é necessário todos esses ministérios? Ou seja, reduzindo para 1/3 de ministérios. Com certeza pode continuar. O país não vai parar. Já existia bem menos anteriormente, há anos atrás. Isso aí eu vi que é um cabide de emprego. Eu estive em Brasília há uns meses atrás, a nossa missão foi para o hospital, e aí pude ver o exagero que tem lá, em termos de ministérios, toda aquela situação lá, e para ir, gente indo, voltando, para ir trabalhar 2, 3 dias por semana, eu viria assim, é um problema. E assim eu vejo de sul a norte também, eu vejo que pode ser adequado conforme... Eu não vejo como arrecadar 1 milhão e gastar 1,5 milhão. Não tem como, né? Imagina uma empresa privada, ela fecha as portas, aí o governo não, ele busca outros recursos. Então, por que a empresa privada ela reduz despesa, gastos, e o setor público não pode fazer isso? Por quê? Não vejo. Perfeito. Clarimundo, quero te agradecer, obrigado pela tua presença aqui nos estúdios, foi muito bom te receber, questões, posicionamentos bem claros, e é bom falar sobre economia com realmente quem entende de economia. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Leandro, um abraço, e peço mais uma vez para que o pessoal reflitam, que eu vejo muitas pessoas dizendo que eu não vou votar em branco, eu não me envolvo em política. Agora as pessoas têm que se envolver sim, eu vejo que tem que fazer e dar o seu voto, fazer um exame de consciência dia 7 de outubro, escolher o seu candidato, o menos pior, como diz o Leandro, e tem que assumir o compromisso sim, como bom cidadão. Com certeza. Muito obrigado. Clarimundo Gridman foi o nosso convidado hoje aqui no programa Cidade Aberta da TV Cidade Farroupilha, falando sobre economia e também deixando o seu recado. Estamos na festa da democracia, que é a eleição, e nós não podemos nos omitir. Nós precisamos participar do processo. Não podemos ficar de fora. Se ficarmos de fora, depois, bico fechado. Aguente no osso do peito toda a situação. Então é o momento da democracia. A democracia, como disse a juíza, a doutora Cláudia Bamp, aqui na TV Cidade, de que talvez tem suas falhas também, mas ainda é um dos melhores modelos de organização, em que as pessoas têm a liberdade, têm o direito à liberdade de se manifestar e de eleger os seus representantes. O programa Cidade Aberta de hoje fica por aqui. A todos um forte abraço. Até a nossa próxima edição pelo canal 14, o canal digital da NET em Farroupilha, a nossa TV.